Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil e também que estão fora do Brasil e continuam estudando aqui conosco no CERS. Muitas pessoas estão fora, voltam para o Brasil, fazem a prova do AB, tiram a carteirinha e voltam para o local onde estavam. Pois bem, olha só, pessoal. A gente chegou no nosso projeto super intensivo. É um projeto que trabalha com estatísticas, daqueles pontos que mais foram indagados pela sua banca. E eu, quando falo banca, eu acabo estudando ela no geral, não somente para o AB, porque as questões também são retiradas de outros certames e inseridas na prova do AB. Eu já vi isso várias vezes. Então a gente vai trabalhar aqui com pontos que realmente vêm sendo cada vez mais indagados pela FGV. Bom, meu nome é Cristiano Sobral, para quem não me conhece, eu sou professor de Direito Civil e Consumidor, sou coordenador da segunda fase de Direito Civil e é um grande prazer estar aqui com todos vocês. E se algum civilista estiver aí do outro lado, vai ser um grande prazer estar com vocês também na nossa segunda etapa, uma segunda etapa linda, com muita prática, muita teoria, aulão de português jurídico, material de apoio para todos os encontros. É uma segunda fase linda realmente. Bom, eu também vou deixar aqui meus contatos para vocês, os contatos relacionados às redes sociais, porque você sabe que o nosso curso é 100% online, então todas as suas dúvidas serão retiradas comigo de forma online. Ok? Então você vai mandar lá para o plantão de dúvidas a sua indagação e prontamente eu irei responder. Mas se você também quiser me seguir pelas redes sociais, porque lá eu posto muitas dicas diárias, me siga lá pelo Instagram, o @Cristiano Sobral. Anote aí, @Cristiano Sobral. São muitas dicas diárias postadas. Também tem meu Facebook, que é o Professor Cristiano Sobral. O canal no YouTube, que cada dia está crescendo mais, com muitas dicas em vídeo lá para vocês, que é o Cristiano Sobral. E o meu site, um site de muito acesso, tá? Que é o cristianosobral.com.br. Dentro do meu site, você tem um blog e nesse blog você acessa as principais notícias do STJ, as principais situações de provas, as principais situações da advocacia. Se você for advogar, você daqui a pouco está conosco lá no seufuturo.com, né? Uma empresa de empreendedorismo na advocacia, que é liderada por mim, pelo Renato Saraiva e pela professora Cristiane Dupré. Bom, sem mais delongas, vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Tá? Você tem um encontro comigo de Direito Civil e um encontro comigo de Direito do Consumidor. Lembrando que no Direito Civil a matéria é dividida, tá? Quem ministra Direito Civil na prova da OAB, no curso da OAB, sou eu, professor Luciano e professor Roberto. Eu tenho um pouco mais de encontros do que o professor Roberto e que o professor Luciano. A gente se encontra mais algumas vezes, né? Pois bem, seguinte. Primeiro tema, sem sombra de dúvidas, são as principais hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Vamos lembrar aqui e colocar algo de extrema importância. A regra no Código Civil é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva, aquela que depende da verificação de culpa, aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Então a regra no Código Civil é aquela que se dá mediante a verificação de culpa. Essa é a regra. Não significa dizer que a responsabilidade civil objetiva é uma exceção, e não é. Não significa dizer isso, que a responsabilidade civil objetiva é uma exceção, não é. O que existe hoje é um alargamento da responsabilidade civil objetiva. Como assim um alargamento? Mais hipóteses de ocorrência. E quando então haverá responsabilidade civil objetiva? Haverá responsabilidade civil objetiva, aquela que independe da existência de culpa, e isso você pode ler no artigo 927, no seu parágrafo único, quando houver risco na atividade e quando a lei dispuser, quando a lei disser, olha, a responsabilidade civil objetiva e ponto final. Acabou. Então, quando houver risco, ou quando a atividade desenvolvida pela parte, né, tiver risco, ou quando a lei dispuser. Tanto que, doutores e doutoras, o Código Civil ele não adotou a teoria do risco integral. O Código Civil adotou a teoria do risco da atividade. Então, repito, o Código Civil não adotou a teoria do risco integral. O Código Civil adotou a teoria do risco da atividade. Essa fora a teoria adotada pelo Código Civil, o risco da atividade,
Que bom, né? Que bom, que legal. Então você já está sabendo que o Código Civil não adotou a teoria do risco integral, e sim o risco da atividade. E onde você vai ver a responsabilidade civil objetiva? Com base no artigo 927, parágrafo único. A lei disser ou atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. E aqui eu vou trazer as principais hipóteses que já foram indagadas pela Fundação Getúlio Vargas, seja na OAB, seja em outras provas. Bom, vamos iniciar então com a responsabilidade civil pelo fato de outrem. Regra do artigo 932 do Código Civil. Esse artigo, ele tem 5 incisos. Ele tem o inciso 1º, inciso 2º, 3º, 4º e 5º. Então ele possui 5 incisos o artigo 932. Ele fala da responsabilidade civil dos pais, do tutor, do curador, do empregador ou comitente, que é aquele que paga a comissão, hotéis, hospedarias, onde se albergue por dinheiro, e aqueles que oferem produtos advindos do crime. E aqueles que oferem produtos advindos do crime. Tudo bem? Então muita atenção aí. Então são 5 incisos. E a indagação é, esses 5 incisos, pai, tutor, curador, empregador, comitente, hotel, hospedaria, onde se albergue por dinheiro, e aqueles que oferem produtos advindos do crime, esses 5 incisos são de responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva. Você já sabe comigo que a regra no Código Civil é a da responsabilização civil subjetiva, aquela que depende da verificação de culpa. Tudo bem? Beleza? Você acompanhou essa situação comigo, então tá ligado aí, você tá ligada que a regra é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva. Mas se você for ler o artigo 933 do Código Civil, então olha aí, olha para o artigo 933. Ele menciona, olha, aqueles que estão destacados, aqueles que estão mencionados aí no artigo 932, do inciso 1 a 5, respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Então, do artigo 932, tá, que está aí do 1 a 5, o artigo 933 é assim, olha, eles vão responder ainda que não haja culpa da parte deles. Então, haverá uma responsabilidade civil de ordem objetiva. Então, o risco aqui é subjetiva e a responsabilidade civil do artigo 932 toda é uma responsabilidade civil de natureza objetiva. E aí vem uma outra indagação. É possível o direito de regresso? Veja então, a gente está focando aqui em 3 artigos, né? O artigo 932, o artigo 933 e agora pergunta se existe a possibilidade do direito de regresso com fundamento no artigo 934. O artigo 934 ele diz assim, aquele que indenizar um fato de outrem, aquele que indenizar um fato de outrem, terá direito de reaver o que houver pago. Aquele que indenizar um fato de outrem, terá direito de reaver o que houver pago. Então, existe ou não existe a possibilidade do direito de regresso? Sim, existe, porque a lei foi clara. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. Mas a lei fala, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então você me indaga, Cris, é ou não é possível o direito de regresso? Sim, é possível o direito de regresso, tanto que a primeira parte do artigo 934 destaca isso. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. Mas a segunda parte, que vem a vírgula, diz, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, diante da leitura do artigo 934 do Código Civil, em uma única hipótese não será cabível o direito de regresso. Diante da leitura do artigo 934 do Código Civil, em uma única hipótese não será cabível o direito de regresso.
Qual hipótese, Cris? A hipótese presente no artigo 932, inciso 1º. Então, cabe direito de regresso? Sim, salvo no artigo 932.1. Então, a única hipótese, olha aqui na tela, que não cabe direito de regresso é a do artigo 932.1. A única hipótese que não cabe direito de regresso é a do artigo 932.1 do Código Civil. Então, jamais, olha o que eu estou falando para vocês, jamais os pais terão direito de regresso em face dos filhos. Jamais os pais terão direito de regresso em face dos filhos. Jamais. Os pais terão direito de regresso em face dos filhos. Que bom, né? Então você já aprendeu. Ah, e os outros, Cris? Tutor, curador. Tutor em face do tutelado tem. Curador em face do curatelado tem. Empregador em face do empregado tem. Agora, sempre para se buscar o direito de regresso, será analisada a culpa. Por exemplo, o empregador, ele indeniza o ato praticado pelo empregado. O empregador responde objetivamente. Mas para ele buscar o direito de regresso em face do empregado, terá ele que comprovar a culpa. Terá ele que comprovar a culpa. Então esse é um ponto aí, muito importante realmente para o estudo de todos vocês. Terá ele que provar a culpa. Ok? Então não cabe de forma alguma, por isso que eu falei, jamais caberá direito de regresso dos pais em face dos filhos. É muito comum, a gente sabe que alguns filhos maiores, capazes, moram com os pais, estão num período de faculdade, estão lá aos 21 anos, 22 anos, ainda cursando a faculdade, aos 20 anos cursando a faculdade, moram com os pais. Se eles praticarem algum tipo de dano, quem responde são eles mesmos. Porque o que acontece? Já se tem capacidade, a medida da personalidade, aquela aptidão genérica, tem uma capacidade plena, que é a soma da capacidade de direito mais a capacidade de fato? Sim ou não? Sim. Então quem responde é o capaz. Não há de se falar de responsabilidade civil dos pais. Quem responde aí no caso é o capaz. Mas Cristiano, esse capaz, esse cara que mora com o pai, ele não tem condições financeiras nenhuma. Ele depende financeiramente totalmente do pai dele. Tudo bem, beleza, mas mesmo assim quem responde é o capaz. Esse menino, essa menina que praticou algum tipo de ilícito ou uma conduta lícita que gerou dano a outra pessoa. Gerou o dano, tem o dever de indenizar, reparar o injusto causado. Esse é o foco da responsabilidade civil. Tudo bem? Esse é o foco da responsabilidade civil. Então, aqui, gente, tá? Aqui você tem que focar, você tem que analisar que jamais será cabível o direito de regresso dos pais em face dos filhos. E eu te trouxe uma outra hipótese. O filho maior que mora com o pai. Se é maior, capaz que responde ao filho. Ah, Cris, mas numa última hipótese, aquelas perguntas que vocês comumente me fazem. Mas se muda tudo, tá? Mas se o filho não tem condições, eu posso colocar o pai no polo solidário junto com ele? Também não. Também não. Tá? Então aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago. Mas a lei diz assim, quase que não saiu, a lei diz assim, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. E aí a gente falou a situação toda relacionada, esse artigo 932, 933 e 934. Mas veio aqui a ideia da incapacidade. E aí, outra pergunta muito realizada no exame da OAB, né? Na OAB FGV. Qual, Cris? O incapaz responde civilmente? Vem aqui, olha só. O incapaz, ele responde civilmente? O que vocês acham? O incapaz, eles respondem civilmente? Yes or not, ok? True ou false? E aí, como que é? Come on, guys! Bom, então olha só, atenção, o incapaz, ele responde civilmente? Se você pensar com o coração, você vai errar. E por que você vai errar? Porque você tem esse coração bom, você é bonzinho, você é boazinha, né? Então você vai acabar errando. A OAB não tem pena de você, não. Não tem pena, não. Pode ter certeza disso, tá? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. O incapaz responde sim civilmente. Onde que isso se encontra? Vem comigo aqui na tela. Ó, a pergunta é, o incapaz responde civilmente? O incapaz responde civilmente?
Onde está isso? No artigo 928 do Código Civil. Aí o artigo 928, ele fala assim, o incapaz responde civilmente. O artigo 928, ele diz lá, o incapaz responde civilmente. Aí vem você, lá no estilo Bob Marley, tan, tan, tan. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo outro, você não acha porra nenhuma. Você não acha nada. A lei não te disse que incapaz é. A lei te disse isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A lei falou assim, olha, o incapaz é o incapaz relativo. Olha, o incapaz é o incapaz absoluto. A lei não te disse isso. A lei não te disse isso. Então não cabe você ficar interpretando. A lei não te disse isso. Não cabe você ficar interpretando essa situação. Não cabe você ficar interpretando essa situação. Quando a lei disse o incapaz, tanto é o incapaz absoluto como o incapaz relativo. E aí eu te lembro o seguinte, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD, tá, trouxe uma grande revolução nos artigos 3º e 4º e outros do Código, mas principalmente no artigo 3º, que tinha um rol de absolutamente incapazes, e hoje só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos, por uma situação etária, um critério etário. O menor de 16 anos será considerado absolutamente incapaz. E alguns que faziam parte do rol do artigo 3º, antes do EPD, passaram a ser tidos como relativamente incapazes. Vale a pena você focar isso, tá? É o tipo da pergunta, quem é o relativamente incapaz? Putz, você sabe que está no artigo 4º, mas não lembra. Esse é o tipo de indagação que quebra qualquer candidato. Seja numa prova de OAB, seja numa prova de concurso público. Isso caiu recentemente na prova de delegado de polícia de Minas Gerais. A pergunta de quem era absolutamente, relativamente incapaz. É uma pergunta fácil, mas que requer conhecimento da letra fria da lei. E aí, poucos candidatos têm o hábito de ler a lei. Isso é uma grande falha, porque você precisa ter conhecimento da lei para que você venha alavancar na sua vida de concurso, de provas. Não estou nem falando na vida da advocacia em si, mas é sempre importante a advocacia, que eu falo assim, aquele cara que trabalha ali com a advocacia, que ele tem sempre ter o acesso ao código, ele sempre está com acesso ao código, mas para provas, concursos públicos, delegado, advocacia pública, defensoria, OAB, que não é um concurso, mas tem nível de concurso público, é preciso que o candidato tenha ciência de que é de extrema relevância um conhecimento pesado da letra fria da lei. Eu sei que é duro, eu sei que é chato, mas é contundente, traz resultados. Então é assim, é uma escolha. Se você quer continuar na preguiça de ler a lei, aí colhe os resultados. Porque se você quer continuar colhendo os mesmos resultados que você está tendo, as mesmas condutas você vai continuar realizando. Agora, mude as suas condutas, que os resultados também são diferenciados. Eu tenho certeza disso. Tudo bem? Artigo 3º e artigo 4º. Então, tanto o incapaz absoluto como o incapaz relativo vão ser responsáveis civilmente. Tudo bem? Agora, essa hipótese traz aqui uma regra geral. Qual é a regra geral, Cris? A responsabilidade, ela é subsidiária. A responsabilidade, ela é subsidiária. Subsidiária, tá? A responsabilidade civil, ela é subsidiária, tá? Primeiro, respondem os pais, tá? Primeiro respondem os pais, os representantes ali, etc. E depois, subsidiariamente, o incapaz. Mas tem exceção. E essa exceção, gente, não está na lei. Isso é um posicionamento doutrinário e jurisprudencial. Fiquem atentos. Esse é um posicionamento doutrinário e jurisprudencial. Então, ó, doutrina e jurisprudência. Aqui, nós vamos trabalhar a ideia, tá, da responsabilidade civil solidária. No caso de emancipação voluntária. Olha aí que dica importante para vocês, hein? No caso de emancipação voluntária.
tá? Então, atenção para esse tema, tá? Atenção para esse tema. Cris, você sabe e você está me dizendo que no caso de emancipação voluntária, haverá uma responsabilidade solidária. Primeiro vamos lembrar aqui a emancipação. A emancipação é um ato, em regra, irrevogável, em regra, um ato irretratável. É um ato que antecipa a capacidade plena. É a emancipação. É um ato que antecipa a capacidade plena. E no direito civil, lá no artigo 5º, é nos apresentado 3 espécies emancipatórias. A emancipação voluntária, a emancipação judicial e a emancipação legal, que nos traz ali hipóteses, que vão gerar essa emancipação legal, como casamento, colação de grau ao ensino superior e por aí vai, tá? Agora, a emancipação voluntária é aquela concedida pelos pais ou por um na falta do outro. Então, trata-se daquela emancipação concedida pelos pais ou por um na falta do outro. Isso é a emancipação voluntária. Aí a doutrina e a jurisprudência, nos enunciados do Conselho de Justiça Federal, os enunciados das jornadas de direito civil, salvo engano 38, 39, 40, 41, tá? Vieram trabalhando esse tema, tá? O tema dizendo que, olha, e foi uma grande sacada da doutrina, quando houver a emancipação voluntária, há de se falar de responsabilidade civil solidária. Porque muitos pais estavam emancipando os filhos na busca de correr das indenizações. Muitos pais, estavam picando a mula, literalmente assim falando, emancipando os filhos para correr das indenizações. E aí, não. A sacada da doutrina foi maravilhosa e falou, não, haverá uma responsabilidade civil de natureza aí solidária, ok? Então, uma boa indagação de prova, tá? Dizendo, a emancipação judicial acarretará a responsabilidade solidária. Falso. A emancipação judicial e a legal, quem responde é o próprio emancipado. Quem vai responder, Cris? O próprio emancipado. Só há de se falar de solidariedade quando estivermos de frente com a hipótese de emancipação de natureza voluntária. Só na hipótese de emancipação voluntária, que aí sim falaremos de responsabilidade civil de natureza solidária. Ponto importante, não é verdade? Uma indagação que pode vir a cair para vocês, tá? E vamos seguir então com outras hipóteses de responsabilidade civil objetiva. A gente está aqui focando naquilo que mais cai no certame da OAB com relação à responsabilidade civil objetiva. E isso vai servir para qualquer outra prova que você fizer na sua vida aí de concurso público, tá? Pois bem, então olha só, existem outras hipóteses, outros casos. Quais outros casos? Olha lá, 936, 937, 938. Caem com bastante frequência também. Eles caem com bastante frequência. 936, 937 e 938. 936, 937 e o artigo 938 do Código Civil, tá? 936, 937, 938. Outros cases aí para você, tá? O 936, ele fala da responsabilidade civil do dono ou do detentor do animal. Já foi objeto de indagação 2 vezes na prova da OAB. Então, o seguinte, a responsabilidade civil de todos esses que eu apresentei, do 936, 937, 938, é de responsabilidade civil de natureza objetiva, aquela que independe da existência de culpa. Perfeito. O artigo 936, ele fala da responsabilidade civil do dono ou do detentor do animal, mas traz 2 excludentes de responsabilidade no corpo do artigo. Cris, somente essas excludentes do corpo do artigo? Não, a doutrina até permite outras excludentes, como caso fortuito ou fato praticado por terceiro. Mas para sua prova do OAB, eu prefiro que você atue conforme a letra da lei, porque já foi assim que caiu e o que foi adotado foi a letra fria da lei. Ou seja, só há de se falar de exclusão da responsabilidade no caso de culpa exclusiva da vítima ou no caso de força maior.
Então, no caso de culpa exclusiva da vítima ou no caso de força maior, aí sim falaríamos de excludente da responsabilidade. Mas o dono ou o detentor do animal irão responder aí no caso objetivamente. Então, o dono contratou um adestrador e o adestrador atacou o cão foi ótimo, atacou uma pessoa na rua. O adestrador não não ataca ninguém, Cristiano, pelo amor de Deus. O cão que estava com o adestrador atacou uma pessoa na rua. Nesse caso, tá? Quem é responsável? O adestrador, tá? Porque ele estava ali com o cão. Então, ele vai responder e vai responder de uma forma objetiva. Atentem-se para isso. Ruína de edifício ou de construção. O artigo 937, né, diz o seguinte, olha, se caiu lá, era porque precisava de reparo. Ah, mas o cara estava fazendo uma reforma na fachada, pouco importa, ele vai responder de forma objetiva. 938 aí na tela. Ele diz de coisas caídas ou lançadas. Esse artigo já caiu na primeira fase, já caiu na segunda fase de direito civil, tá? O artigo 938 é um caso clássico daquele caso de vasos de planta em varandas, né? Tem lá a varandinha bonitinha, um monte de plantinha, ó que lindo, o cara tá lá, tem alecrim, tem tomilho, tem manjericão, tem lavanda, nossa que varanda bonita, cheia de ervas. Aí um vaso daquele ali, numa forte ventania, cai no carro do Bruno, por exemplo. O Bruno, ele teve lá o seu bem prejudicado por um vaso de planta que caiu do apartamento 202, por exemplo. Quem vai ser responsável? A unidade condominial lá do 202, tá? Quem vai responder, porque eu sei da onde que saiu. Mas quem responde? O habitante. Então, se houver uma locação ali, quem vai responder é o locatário, que tem a posse direta do bem, e não o locador, que tem a posse indireta. Ele não está habitando. Quem habita é aquele cara que alugou o bem. Então, aquele que é o habitante vai ser responsável civilmente. Mas, comumente, também é comum de se cair, por exemplo, um vaso de planta de uma varanda, e aí a vítima olhar assim para cima, num caso de um condomínio edilício, e não saber de onde que saiu aquele vaso de planta. Porque várias varandas ali tem vaso de planta. E aí ele não sabe de onde saiu aquele vaso de planta. Nesse caso, nessa hipótese, há de se aplicar a teoria da pulverização dos danos. Ou seja, todos os condôminos nesse condomínio edilício serão responsabilizados. Caso o condomínio descubra de onde saiu aquele vaso de planta, de qual unidade saiu aquele vaso de planta, aí esse condomínio que ingresse regressivamente em face daquele condômino que causou lesão ao patrimônio ou até à própria pessoa que estava na rua, por exemplo. Tá? Então, se não se sabe, às vezes é até melhor você não saber de onde que saiu, porque vai que você processa um condomínio duro. O cara já não paga o condomínio, vai pagar a sua indenização? Acho difícil. Então é melhor você ingressar com uma ação em face do condomínio, tá? Melhor, se você não souber. Agora, se a questão te diz de onde saiu, aí você não tem outra coisa. É procurar o gabarito que indica aquela unidade condominial, de onde saiu aquele vaso de planta. Tá? De onde saiu aquele vaso de planta. Então, ó, é ficar atento, é ficar ligado, é ficar aí super atento a uma possível indagação nesse sentido. Ah, Cris, e quando se tem aí mais de um bloco, também vocês me perguntam lá pelo plantão de dúvidas do CERS, do portal Exame de Ordem, vocês me perguntam lá, ah, Cris, e quando houver mais de um bloco? Olha, aí é uma discussão doutrinária, porque existem pessoas que entendem que todos os prédios deverão ser responsabilizados. Por exemplo, o vaso de planta só pode ter saído do bloco 1, que tem acesso à rua. Mas todos vivem num condomínio, bloco 2, bloco 3. Não se sabe de onde partiu do bloco 1, qual a unidade condominial. Só responderia o bloco 1 a tese doutrinária que só responde quem é do bloco 1. Mas a tese doutrinária, a qual até me filio, que viver em condomínio é viver em risco, então todos devem ser responsabilizados, se ali há um condomínio, tá? Eu proponho até essa ideia no Direito Civil Sistematizado, minha obra que está na 10ª edição lá da editora Juspodium, tá? Acabou de sair em agosto de 2018, a obra está quentíssima, já tem os novos artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que afetam o direito público, não afetam o direito privado. Eu entendo que todos os prédios devem ser responsabilizados. Nosso próximo bloco, mais dicas para sua OAB no nosso projeto superintensivo.